No episódio anterior, iniciei um bate-papo com Roberto Nascimento, executivo da indústria da comunicação, com mais de 4 décadas de experiência em vendas e publicidade. Roberto compartilhou insights preciosos sobre tudo que cerca o mundo dos negócios. No programa de hoje, dando continuidade a esta conversa, Roberto vai falar sobre todos os desafios da carreira executiva. Fique aqui comigo, que o programa Capital Econômico em Foco só está começando. Hoje, como encontrar equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira? E principalmente agora, né? Porque a gente está vivendo um momento de muito consumo, um momento muito acelerado, um momento de entrega de resultados, aquela coisa toda. E existem inúmeras pesquisas, eu poderia passar horas aqui trazendo várias fontes, falando sobre a saúde mental, né? Principalmente dentro das empresas, o quanto isso está afetando também. Então, hoje, qual é o segredo do Roberto para tentar encontrar esse equilíbrio? Eu dei uma pista já lá atrás, quando eu falei que eu dou uma importância muito grande para minha família, Kelly. Mas eu acho que assim, de novo, eu acho que são ciclos, momentos de carreira, são coisas que você está vivendo que não necessariamente elas acontecem de maneira cronológica. Mas o que eu desde sempre, né, então eu estou voltando ali quando eu falei para você do meu primeiro casamento, eu tinha 35 anos de idade, na minha separação. Então, desde aquele tempo, né, e antes eu tive meus filhos, enfim. Então, para mim, a questão família, vida pessoal sempre foi muito importante. Eu abri mão de algumas coisas. Então, o que eu falo, estou voltando para os anos 80, não chega a ser Mad Men, não é publicidade nos anos 60, mas nos anos 80 ela era muito, muito pungente, muito forte. A gente vivia muito o momento daquele ciclo das pessoas que eram workaholics, né? Quer dizer, que era o status era ser workaholic, era trabalhar até cansar, era não ter tempo para mais nada, era não ter tempo para mais ninguém. E eu nunca consegui rezar dessa cartilha aí, que ali para mim, essa cartilha ela não fazia nenhum sentido. Eu precisava voltar para minha casa, eu precisava estar com a minha família. Então eu acho que assim, se isso, o grande segredo é você deixar isso vir, né? O que eu quero dizer assim, eu não acho que todo mundo seja como eu sou. Eu acho que tem gente que vai eventualmente se sentir mais feliz sendo mais solitário, vivendo uma vida mais dedicada ao trabalho, enfim. Então talvez o grande segredo seja buscar equilíbrio se ouvindo, né? Se o que te faz feliz é trabalhar 18 horas por dia, viver uma vida social dentro do seu ambiente de trabalho, fazer com que todas as suas relações funcionem a partir disso, tá tudo certo. Se isso não te faz sentido, você não pode se obrigar a fazer, porque aí você passa a ser uma pessoa infeliz, né? E aí você não está contente com você mesmo, a tua performance de trabalho é outra, a tua performance nas relações sociais é outra, enfim. E eu brinco muito, mas acho muito sério o fato de que a gente vive muito, né? Então, a gente cada vez mais tá dizendo que quem está chegando agora vai viver 100 anos. Eu não consigo conceber alguém que faça uma opção para viver uma vida infeliz, né? Então, eu acho que assim, o grande segredo é você ter noção de que talvez você não precise ir na mesma direção que todo mundo vai. Escolha seus caminhos, se eles te fizerem sentido, siga, porque eles vão ser úteis. Estou aqui tentando não transformar isso num momento autoajuda, né? Mas assim, de verdade o que eu falo assim, cara, se você não se respeitar, ninguém vai te respeitar. Então, a minha fórmula nesse momento era assim, que eu preciso estar com a minha família, meus filhos, então eu ganhei, é o que eu falo, a pandemia foi um período enlouquecedor na vida de todos nós, mas a pandemia me deu um dos meus melhores presentes. Eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 do primeiro casamento e uma filha do segundo casamento. Meus filhos menores, eu me separei quando eles tinham 8 e 9 anos de idade, então eu não pude viver a adolescência com eles. Eu perdi uma parte da vida porque eu já era aquele pai no padrão, pai divorciado. Quartas-feiras jantava comigo e dormia comigo, um final de semana sim, um final de semana não, e tá tudo certo. Com a Manu, com a minha filha mais nova, eu ganhei de presente
3 anos almoçando todo dia com ela, durante a pandemia. Então, para uma pessoa como eu, que valoriza as relações familiares, que dá uma importância enorme para isso, que vivo em função de estar bem com a minha família, pô, não tinha nada melhor. A gente viu um caminhão, um monte de exemplos, Kelly, de pessoas que tiveram burnout durante a pandemia. E que está claro, porque eram pessoas que tinham um formato e um estilo de vida diferente do meu. Tinha uma expectativa diferente, né? A minha própria filha, de 15 anos, ela não teve um burnout, mas foi o período mais infeliz da vida dela, no sentido social. 15 anos ela perdeu todas as festas de 15 anos que ela teria, a festa dela ela não pôde fazer, passou 2 anos sem ver os amigos da escola, trocou de escola remotamente, ou seja, olha que loucura para quem tem essa idade. Então, pô, muito difícil. Então, você faz uma avaliação desse período, tem gente que sofreu muito com isso porque tinha uma expectativa diferente naquele momento. E aí era uma variável incontrolável, você não tinha controle sobre a pandemia, você não podia dizer, olha, dane-se que está acontecendo isso, eu vou sair, está tudo certo. Não dava. Mas eu acho que o importante, só fechando aqui a nossa conversa, o nosso raciocínio, é se escutar. Eu acho que é se escutar. A minha forma passa pela família, entendeu? E eu sou muito feliz porque eu vejo cada dia mais que eu consigo fazer isso valer, e acho que as empresas estão se conscientizando. Só para fazer um gancho aqui com uma coisa que eu acho que mais importante até do que o ponto de vista pessoal, só é entender no mundo corporativo como isso funciona. A gente está no meio de uma discussão enorme de jornada de trabalho, né? De se volta para o escritório, se não volta para o escritório, se é home office, se vai funcionar de maneira híbrida. Eu acho que as empresas estão aprendendo a escutar mais e entender que se você não tiver um conjunto de pessoas que trabalham com você, de colaboradores, que estejam equilibrados e felizes, você não tem um bom negócio na sua mão, né? Não tem produtividade, né? Então é assim, o fator produtividade precisa ser de novo reavaliado. Pessoalmente eu olho e eu falo, como é que você gostaria? Eu tendo já, desde o ano passado, a voltar um pouco mais. Pelo próprio momento que eu estou vivendo na corporação, muito corporativo, enfim, fusão é sempre mais difícil, você tem culturas diferentes, você tem que aproximar as pessoas, tem parte das pessoas que você não conhece direito, então tê-las no escritório, estar com elas no escritório, às vezes é mais legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar mais para a produtividade, Kelly, porque você tem muitas histórias construídas de empresas hoje que criaram cultura 100% remotas. Então, aí vai entrar num outro capítulo já, que é o capítulo de qual é o perfil do executivo para criar cultura num ambiente remoto, que é outra, que são as conversas que a gente vai tendo ainda daqui para frente, entendeu? Com certeza. E é legal você falar tudo isso, você foi falando, veio um filme na minha cabeça, porque hoje em dia eu também empreendo. Só que antes de empreender, eu tive toda uma trajetória dentro das empresas. E eu não era feliz, falando honestamente. Faltava alguma coisa em mim. Eu sempre gostei de entregar produtividade, mas ganhava, tinha uma boa remuneração, mas faltava, né, o principal, a felicidade. É sensacional. E um outro ponto também que eu preciso concordar com você é a questão da família. Depois que eu me tornei uma executiva, eu sempre foquei muito na carreira e sempre estava postergando a construção da família. Chegou um momento que eu passei a me ouvir e falei assim, não, tá na hora de construir a família. Ei, peraí, eu preciso fazer uma pausa. Não, senão você não vai ser feliz, Kelly. Pô, e a gente, é o que eu falo sempre, eu não consigo conceber que a gente passe pela vida sem tentar ser feliz. Só cumprindo obrigação, entendeu? Quer dizer, se o que você faz, se aquilo que eu entendo que é só uma obrigação, que é você se dedicar 20 horas por dia ao trabalho te faz feliz, tá tudo certo. Então faça isso. Não tire um ano sabático, entendeu? Porque você não será feliz num ano sabático. Claro. Se para você, no meu caso, era muito importante a questão de que eu tinha um lugar para voltar todos os dias, para estar com pessoas que eu queria estar, aquilo para mim era chave na construção da minha carreira. Então eu fui perseguindo isso. Não deixei de virar à noite trabalhando, não deixei de ter que viajar muito, faço, mas eu sempre tenho muito claro para mim que eu faço aquilo de forma transitória. Se eu tivesse que fazer aquilo de forma definitiva, eu não seria uma pessoa feliz. Entendeu? Exatamente. Roberto, já estamos quase chegando no final da nossa entrevista, mas eu preciso te fazer mais 2 perguntinhas bem chave. A primeira é sobre liderança.
como é equilibrar, ser um bom líder, né? Trazer um recado aí para quem tem desafio de liderar e, ao mesmo tempo, manter os resultados positivos. Bom, tem uma. Eu adoro lembrar dessas frases, né? Tem uma frase que fala que poder é solitário, né? E eu vou trocar poder por liderança. E vou dizer para você que ela não é totalmente mentira. Eu acho que liderança é um papel bastante complexo, porque ele precisa, de alguma maneira, estar à disposição. Deixa eu refazer isso aqui um pouco, que aí vai para ficar, porque eu não quero dar mais peso para a liderança do que eu gostaria de falar. Eu acho que assim, a grande capacidade de liderar é ouvir. É muito importante você ouvir o que vem das pessoas com as quais você interage ao longo do seu dia e com as quais você trabalha, né? E mais do que por isso que eu quis trocar ali a palavra, porque assim, mais do que liderar só, eu acho que assim, com quem você se associa para desenvolver um bom trabalho, né? Porque eu acho que aqui é muito mais uma questão de se associar do que de mandar, ou do que de liderar no sentido de tomar decisões. Por outro lado, eu sempre falo muito com o time sobre isso. Eu falo, em algum momento, a gente tem que... Não é só sobre buscar consenso, é sobre buscar direção, né? Então, às vezes você está, ainda que não seja um consenso, a direção precisa ser tomada. E aí talvez seja o papel do líder nesse momento, de ganhar das pessoas a partir dessa capacidade de ouvir, de provocar, de tentar buscar das pessoas, de dar espaço para que as pessoas participem do seu processo diário de perseguição da sua visão estratégica, da concretização da sua visão estratégica, que elas tomem parte, que elas participem disso, mas que a gente possa ter sempre um espaço reservado para dizer, olha, eu estou te ouvindo, muito do que você está falando está vindo e servindo para mim, mas eu estou caminhando para a minha direção, porque no final você tem uma posição. Eu não gosto muito de falar sobre hierarquia nesse sentido, mas tem que falar, quer dizer, você está numa posição de comando às vezes, então assim, a última decisão é a tua, a última visão é a tua. Então eu acho que você não pode deixar de acreditar na sua intuição em algum momento. Então eu acho que e aí para mim o que é liderar no dia de hoje, né? A gente já está convivendo e aquela história que eu estava te contando de geração, a gente está vivendo neste momento no ambiente de trabalho. Olha que loucura. Eu sou um geração X, tem geração Y, tem Millennium, tem Alpha. A gente está convivendo nesse momento com 3, 4 gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho, com visões diferentes, com expectativas diferentes, com compreensão do negócio diferentes. A gente vai pegar a última geração, que é a que está chegando agora, é a mais bem formada, tem mais conhecimento e capacitação teórica e técnica, mas talvez seja a que menos interage. Aí você tem a do meio, que é o Millennial, que talvez é o que está mais impactado em tudo que está acontecendo, porque ele foi colocado numa situação talvez um pouco mais adversa por nós, da geração X, por nós, Baby Boomers e X, que nos dedicamos só a trabalhar durante 20 horas por dia lá nos workaholics, né, e que deixamos um espaço de ausência dentro das nossas relações familiares, e que isso pode ter custado para os nossos filhos. Então, quando você para olhar para isso, você tem uma sopa de cultura e de geração muito difícil, cara. Então, eu acho que não tem uma fórmula única. O que você precisa fazer? Entender qual é o seu papel, que é de tentar puxar as pessoas para perto de você, entender qual é a tua posição, que é de tentar ouvir todo mundo da melhor maneira possível, mas tomar as decisões e olhar para aquele lugar estratégico que foi estabelecido, e formar. Eu acho que formar. Para mim, o que eu sinto muita falta hoje, em várias conversas que a gente tem sobre liderança, é que a gente não pode estar lá só para validar a vontade das pessoas. A gente tem que eventualmente desafiar essa vontade delas, a gente vai ter que eventualmente contrariar esse desejo. A gente vai ter que fazer com que as pessoas se movimentam ou se movam numa direção diferente daquelas que elas imaginavam que fosse a melhor. Mas isso tem que ser feito de forma calma, né? Eu acho que isso tem que ser feito de forma conversada, não consensada, conversada. Dei toda essa volta só para falar isso para você, para dizer assim, cara, eu acho que liderança hoje é muito sobre entender o quão complexo é o cenário que a gente está vivendo, de várias gerações e vários desejos, sem fugir da responsabilidade de ser líder.
sem fugir É, dela. é literalmente o conceito de humanização, né, Roberto? Não, você não deu nenhuma volta, não. É importante contextualizar para poder trazer aí todo o panorama completo, porque hoje em dia escuta-se muito falar sobre liderança, 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 mas qual é realmente o verdadeiro conceito de liderar, né? Exato, exato. Não, e eu acho que a gente tem que fazer muito do que a gente sempre fala e acaba fazendo diferente, Kelly. Não dá para deixar as pessoas quebrarem a cara o tempo todo. Você precisa, eventualmente, deixar a pessoa errar numa decisão que ela toma. Mas você não pode fazer disso um problema para aquela pessoa. E você não pode transformar isso num hábito frequente. Então, eu não penso naquilo que eu estou fazendo porque eu decido, eu simplesmente tomo decisão. Eu tive vários momentos de discussão na minha carreira, e nesses últimos anos principalmente, sobre definição de autonomia. Né? Então, assim, e é muito engraçado, porque quando você entende a autonomia de um jeito, eu entendo de outro. Cada um de nós, se a gente não combinar o que é autonomia, vai dar problema. Então, em algum momento, eu me deparei com uma pessoa me dizendo assim, não, mas eu quero autonomia. E eu falava assim, e ele falava, e você é muito centralizador. Eu falei, não, eu não sou centralizador. Eu falei, a gente tem que lembrar que a autonomia é a liberdade que eu te dou de você fazer o que você quiser dentro de uma condição pré-estabelecida. Então, assim, a gente tem essa regra aqui, ó. A gente definiu qual é o nosso limite, inclusive de espaço na relação com outras áreas. Né? Então, assim, eu não posso te dar autonomia para tomar uma decisão que interfira numa outra área. Mas eu posso dizer o seguinte, olha, dentro daquilo que a gente combinou, eu não vou ficar te cobrando o tempo todo. Faça aquilo que você tem que fazer para chegar neste resultado que nós estamos combinando. Isso, para mim, é autonomia. Não é dizer para o cara, faça o que você quiser. Você entendeu? Então, eu acho que essas conversas, né, elas são importantes. Assim, eu acho que para quem está na posição de liderar, é não deixar de ter conversas que são meio chatas às vezes, porque elas geram divergência, elas podem gerar um momento emocionalmente ruim, elas podem te obrigar a ter um tempo maior de conversa fora da busca da eficiência e do resultado final, mas para construir gente, e no fim do dia quem lidera está construindo novos profissionais. Então, a gente está conversando aqui sobre formação de pessoas ainda. Né? Então, você tem que lembrar que você tem que ter isso. Se você não tiver, não tem como fazer, entendeu? E aí não dá para ser uma bagunça também. Você diz, não, aqui fazemos todos juntos e tudo se decide junto. Não vai funcionar. Em algum momento vai faltar caminho. Né? Você vai ter muita decisão e vocação. Exatamente, maravilhosa colocação, Roberto. Eu trago muitas experiências de líderes. Hoje em dia, eu sou grata aos líderes que eu tive e aprendi muito com os líderes que não conseguiram me passar o bom senso de liderança. É muito legal essa conversa. Acho que isso aqui daria uma entrevista só sobre liderança, né? Ó, já está convidado, hein? Eu Já tá adoro, convidado. quando quiser. Bem, para a gente encerrar essa entrevista, eu quero trazer agora uma pauta muito importante. Sobre diversidade e inclusão, principalmente no meio midiático, tanto no meio midiático quanto no próprio mercado em si, né? Então, qual é a sua opinião sobre promoção de diversidade e inclusão? O que você enxerga? Essa é uma conversa que não tem como não ter, né? Eu acho que assim, eu sempre comentei com você, um pouco antes quando a gente estava falando de um outro assunto, eu comentei isso, que assim, eu estou numa posição extremamente privilegiada, né? E eu tenho consciência desta posição que eu estou. Acho que até por isso eu entendo o quão importante é a gente trazer as conversas de diversidade, equidade e inclusão para a nossa vida. Não é para a vida corporativa. A vida corporativa é uma obrigação, gente. Então, assim, a empresa que não... E a gente sabe o quão distante a gente está dessa conversa. Né? Então, a gente também não pode se enganar. Né, de dizer, porque tem a pauta de diversidade, a gente mudou a empresa. Não mudamos a empresa porque temos a pauta. Nós mudaremos as empresas quando a gente efetivamente cumprir a pauta, entendeu? Quando a gente efetivamente entender que a gente não pode ter espaço para discussões que não sejam aquelas que estão olhando para esse tema. Né? Seja na busca de contratação, seja no respeito, seja no espaço, seja na conversa em si, entendeu? A gente vai ter que olhar para isso de maneira muito mais organizada. Mas eu falo que pessoalmente, há alguns anos, eu venho fazendo esse movimento pessoal de entender que, assim, na posição que eu estou hoje, um homem branco, hétero, enfim, com 60 anos de idade, perfil
perfil um dos piores perfis que a gente poderia traçar para essa discussão, né? Pensando exatamente naquilo que eu te falei, anos 80, 70, o mundo funcionava de um jeito muito diferente. E a gente não pode se esconder atrás do que, mas era assim, eu fui criado desse jeito, eu não vou poder mudar. Não, gente, a gente vai ter que mudar, né? Então, eu acho que essa pauta começa por nós individualmente. Eu tenho um suporte, é o que eu falo de novo para mim, a questão da minha relação familiar é muito importante, porque assim, a Manu com 17, com 18 anos agora, não existe essa conversa para ela me chama atenção em muitos momentos, porque a gente pega falando às vezes, não, porque faz um comentário sobre uma pessoa, ela fala assim, mas por que você está falando isso? Orientação sexual, por exemplo, né? Uhum. É tudo absolutamente normal, porque não é uma pauta o questionamento da orientação sexual, né? A gente é que ainda vem num formato geracional, ainda que tem isso como vez. Então, eu aprendo muito quando eu me envolvo nas conversas em casa com meus filhos, né? Eu tenho 18, aí uma de 31 e um de 32, então eu tenho dois extremos. É muito interessante. E no dia a dia da empresa, eu acho que eu tenho sorte hoje de estar numa empresa, que isso é uma pauta extremamente importante, então a gente fala e atua sobre isso. A indústria do entretenimento tem uma responsabilidade muito grande, né? Seja na contratação de casting, seja na contratação de empresas prestadoras de serviço, enfim, de produção de conteúdo, enfim, que você respeite as pautas de diversidade, que você as faça cumprir. Então, acho que a gente tem buscado isso o tempo todo, que a gente ativamente procure fazer a compensação de posições abertas, para que você busque equilíbrio de fato nas posições abertas, que você olhe o tempo todo para valorizar não a cota que você preenche, mas o espaço de oportunidade que você dá, que você sai daquela posição de dizer, não, então como pessoas com deficiência, né? Você preenche a cota lá que tem que preencher, você coloca só pessoas que estão em área de execução, sem nenhuma perspectiva de carreira, sem liderança, sem nada. Cara, não tem nenhum sentido mais, cara. Né? Você tem que olhar para como você vai fazer isso acontecer, e com um desafio enorme, no caso corporativo, que é você não perder eficiência. E também não usar isso como desculpa. Entendeu? Eu não vou contratar, não vou olhar para a diversidade na contratação dessa posição aqui agora, porque é uma posição muito importante e eu não vou poder correr o risco de não contratar a melhor pessoa. Não, cara, a tua obrigação é formar a melhor pessoa. Né? Então, é dar espaço para que as pessoas se transformem em pessoas melhores. Então, perfeito nisso eu sou? Não, de novo, eu vou usar exatamente o que eu li agora há pouco. Eu sou o pior perfil que você pode imaginar para pensar nessa discussão. Então eu cobro muito todos os dias. Tento não errar. Tento cada vez cometer menos erros nessa discussão. Mas sei da importância dela. Tenho total noção e acho que a gente não vai viver e a gente não vai se organizar como estrutura social enquanto a gente de fato não olhar para isso e resolver o problema. Entendeu? Parece que a gente ainda tá bem distante de... Parece não, né? Na verdade, estamos bem aquém aí. Mas, enfim, é uma luta diária e realmente você falou aí, trazer a conscientização. Você hoje experimenta isso dentro... Começa na sua casa, né? Com 3 gerações diferentes. É uma pauta que realmente merece mais do que atenção especial. Ela necessita ser normalizada. Simples assim. Não é mais nem atenção, é ser normalizada, né? Eu acho que dos dois lados, Kelly, e eu entendo perfeitamente, assim, e aqui eu quero tomar muito cuidado para não deslizar no comentário, mas eu também entendo que a gente precisa recuperar um pouco, por mais difícil que seja, de dar um pouco de espaço de aprendizado para quem não entende ainda. Então, assim, eu acho que o momento agora de discussão, quando a gente discute diversidade, equidade e inclusão, ele é muito mais de trazer as pessoas para cá do que de se antagonizar com quem não está. Então, eu acho que tem um espaço de conversa aqui que eu acho que ele precisa ser bastante bem explorado, entendeu? Para a gente não criar mais antagonismo do que a gente já tem. Exatamente, Roberto. Ai, Roberto, que conversa maravilhosa, hein? Eu ficaria conversando com você aqui, o resto do dia. É uma pena que a gente Eu vou. É uma pena que a gente tem um tempo mais limitado. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público, nosso telespectador. O nosso público é um público com perfil de empreendedor, de líder, de diversidade e inclusão. Então, a gente falou de tudo um pouco, mas no final, deixar lá a mensagem
ser humano, né? Precisamos desse momento de humanização para que qualquer coisa dê certo. Eu acho. Kelly, muita responsabilidade de deixar a mensagem, né? Mas assim, não, eu acho que a gente caminhou por tudo. Mas, de novo, é o que eu te falei. Eu acho que quando você está olhando, você está se olhando, né? E querendo olhar o que você vai fazer da sua vida, seja empreender, seja trabalhar como executivo, seja criar uma carreira ligada a uma indústria de ponta, seja viver de um outro jeito e esperar o que vai acontecer de novas profissões que vão acontecer que a gente não faz ideia. Eu acho que a linha comum dessa conversa inteira que a gente teve, quando a gente foi para diversidade, equidade e inclusão, quando a gente foi falar de empregabilidade, de família, de relações pessoais, é você se respeitar, né? E é você entender que você tem um papel, que você... E não é o que é esperado de você pelas pessoas, é o que você espera de você, é o que você está disposto a fazer, entendeu? E buscar ser feliz. E eu acho que aí a outra parte, para mim, do ponto de vista de como você vai entrar e como isso se transfere para dentro do mundo corporativo, e aí eu estou talvez na melhor posição que eu possa ter nesse momento, porque o vendedor é um cara que fala muito, muito, muito mesmo, olha, eu estou falando esse tempo todo, é aprender a escutar. Eu acho que assim, se a gente não aprender a escutar, a gente não vai para lugar nenhum, porque a gente vai continuar só escutando o que a gente fala, né? Então eu acho que assim, exercitar essa capacidade de ouvir, a gente falou muito agora de pandemia, né? Essa coisa do burnout e tudo, as pessoas estão impacientes, então assim, cara, a gente tem que de alguma maneira encontrar um pouco mais de tempo para, né, um passinho para trás para não sair reagindo, e entender, contextualizar, entender qual é o momento que aquela relação, que aquela história está acontecendo e como é que você pode agir na busca de uma solução, Kelly. Eu acho que de novo, para mim é mais sobre... Acho que a vida é mais... Eu brinco muito, de novo, fazendo a minha última frase aqui, mas essa para mim é a mais importante de todas, é que eu vivo de fato. Eu tenho um grande amigo meu que há alguns anos atrás, ele tem a mesma idade que eu, e a gente um dia estava conversando, ele falou assim, pô, a gente chegou naquela fase que agora a gente já sabe que é muito mais legal ser feliz do que ter razão. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente passa a vida querendo ter razão, quando na verdade a gente devia passar a vida querendo ser feliz. Entendeu? Falou tudo. Então acho que é isso. Tenta ser mais feliz do que só ter razão, cara, porque vai ficar mais fácil. Super concordo, Roberto, falou tudo. Na verdade, eu concordo com você em tudo que foi dito aqui, porque realmente são experiências que eu também já experimentei na vida. Claro que não com a mesma experiência que você tem, muitas coisas ainda vou viver. Já peguei muitas informações valiosas aqui, já estou trabalhando aqui também comigo, no meu universo. Então, obrigada mesmo, obrigada por compartilhar cada insight valiosíssimo. E é isso, vamos ser felizes, ter razão para quê? É isso aí, Kelly. Não, e aí, muito obrigado a você pela oportunidade de falar. Eu acho que, de novo, para mim é importante escutar. É aquilo que eu te falei, não é só sobre o que eu falo, é sobre o que eu escuto, sobre a oportunidade que você está dando, sobre o que você coloca de informação. Enfim, a gente aqui teve um momento de troca muito legal e é isso que eu acho que é bacana para todos nós. Então, muito obrigado de novo pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com você. Imagina, eu que agradeço. Estamos encerrando, estamos chegando ao fim de mais um episódio do programa Capital Econômico em Foco e eu te aguardo ansiosamente no próximo episódio. Tchau, tchau. Thank you.